Meu nome é Rosalina e hoje, aos 80 e poucos anos, eu vou contar uma história que ainda me aperta o peito quando lembro. É sobre uma lamparina que minha mãe colocou na minha mão quando eu tinha apenas 13 anos, numa tarde que mudou tudo na nossa família. Uma lamparina que carrego até hoje. Não no bolso, mas na lembrança, porque ela me ensinou que mesmo a menor luz pode vencer a escuridão mais funda. Vocês sabem, meninas, como é quando a vida vira de pernas para o ar sem aviso? Pois foi assim que aconteceu conosco. Eu era a mais velha de 6 irmãos, morava numa casinha de taipa que minha mãe Cidalina fazia parecer um palácio de tanto carinho que ela botava em cada cantinho. O cheiro de pão de açúcar pela manhã, o som da sua voz cantarolando enquanto varria o terreiro, as flores amarelas que ela plantava na lata velha na janela. Tudo isso era o nosso mundo, pequeno, mas completo. E você, minha querida, de onde está me escutando? Deixe aqui nos comentários seu nome. Meu pai, Osório, tinha acabado de voltar de um trabalho na cidade. Não sei bem o que ele foi fazer por lá. Só sei que quando saiu, era um homem risonho, daqueles que assobiava enquanto consertava o portão rangendo. Mas quando voltou, veio diferente, sombrio. Os olhos dele não brilhavam mais, pareciam vidro fosco. Bebia pinga até tarde da noite. Falava sozinho no quintal, como se ainda estivesse lutando batalhas que só ele enxergava. Minha mãe tentava conversar com ele, levava chá de erva cidreira bem quentinho, sentava do lado dele no banco de madeira que ficava debaixo da mangueira, mas ele só balançava a cabeça e murmurava coisas que a gente não entendia. Não é seguro aqui, repetia, olhando para as sombras como se alguém estivesse nos espiando. Não é seguro para vocês. Nós, crianças, ficávamos quietos quando ele chegava. Meus irmãozinhos, Roberto, o segundo mais velho, depois Luísa, Francisco, Mário e o bebê Jorge, se escondiam atrás de mim quando papai entrava em casa com aquele jeito pesado, arrastando o chinelo no chão de terra batida. Eu tentava proteger todos eles, como uma galinha protege os pintinhos quando vê a sombra do gavião. O rádio antigo ainda tocava as mesmas músicas de sempre na cozinha. Minha mãe ainda fazia os mesmos bolinhos de chuva nas tardes de domingo. O vento ainda balançava a cortina rosa da sala da mesma maneira. Mas alguma coisa tinha mudado no ar da nossa casa. Era como se uma nuvem pesada tivesse se instalado por cima da gente e não quisesse ir embora. Uma tarde, enquanto eu ajudava minha mãe a estender as roupas no varal, lençóis brancos que tremulavam como bandeiras no vento morno, ela parou de repente e me olhou com aqueles olhos castanhos, cheios de preocupação. "Rosalina", ela disse baixinho, "você está vendo como seu pai anda diferente?" Fiz que sim com a cabeça. Como não ver? Ele mal falava conosco. Não brincava mais com Jorge, não contava mais as histórias engraçadas que faziam a gente rir até doer a barriga. Ele sofreu alguma coisa lá na cidade, ela continuou, dobrando uma camisa com muito cuidado. Alguma coisa que marcou a alma dele, mas a gente vai ter paciência, vai ter fé. Deus não abandona ninguém no meio do caminho. Eu queria acreditar nas palavras dela, mas tinha um aperto no peito que não passava. Era como se pudesse sentir que algo ruim estava por vir, como os bichos sentem antes da chuva forte. E não estava errada. Alguns dias depois, numa tarde quente daquele verão, quando o sol já estava descendo dourado por trás das casas da vizinhança, meu pai entrou em casa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era tristeza. Era uma mistura de desespero e determinação que gelou meu sangue. "Arrumem as coisas", ele disse, a voz saindo rouca. "Vamos embora. Agora." Minha mãe largou a panela que estava mexendo no fogão. O cheiro de feijão com toucinho encheu a cozinha enquanto ela o encarava, tentando entender. "Embora para onde, Osório?" "Longe daqui. Esse lugar não é mais seguro. Arrumem só o necessário. Vamos sair antes que escureça." Foi aí que o mundo desabou. Não havia explicação que fizesse sentido, não havia tempo para perguntas, não havia espaço para lágrimas. Era ordem, e ordem de pai, naquele tempo, não se discutia. Mesmo quando ela não fazia sentido algum. Eu preciso contar para vocês como era cada um dos meus irmãos naquele tempo,
porque cada um reagiu de um jeito diferente ao que estava acontecendo. Roberto, que vinha logo depois de mim na idade, era um menino esperto, daqueles que sempre arrumavam um jeito de resolver as coisas. Tinha o cabelo castanho escuro, igual ao do papai, e uns olhos que pareciam entender mais do que devia para a idade que tinha. Quando o papai falou que íamos embora, foi Roberto quem pegou o saco de pano e começou a juntar as coisas sem fazer pergunta. Luísa era diferente. Ela tinha aquele jeito meigo das meninas que gostam de brincar de boneca e ajudar a mãe na cozinha. Os cachinhos dela eram da cor do mel, e ela sempre cheirava a sabão caseiro que minha mãe fazia com cinza e sebo, deixando todos nós limpinhos. Quando ouviu o papai falar de mudança, começou a chorar baixinho, segurando na barra da saia da mamãe como se pudesse impedir que as coisas mudassem. Francisco era o arteiro da família, sempre inventando brincadeira, sempre com o joelho ralado de tanto correr no terreiro. Tinha umas sardas no rosto que ficavam mais escuras no sol, e um sorriso banguela que desarmava qualquer bronca. Mas naquela tarde, quando viu a cara séria do papai, ficou quieto num canto, brincando com um graveto no chão. Mário era mais novinho, ainda precisava de colo quando ficava com medo, e tinha um jeito tímido de olhar o mundo. Os cabelos dele eram lisos e sempre despenteados, não importava quanto minha mãe tentasse ajeitar com água e pente. Ele se grudou na minha perna quando percebeu que alguma coisa estava errada. E tinha o Jorge, nosso bebê, que ainda não andava direito e vivia no colo de uma ou de outra. Era a alegria da casa, com aqueles olhos grandes e curiosos, sempre babando na camisa e rindo de qualquer bobagem que a gente fazia para ele. Naquela hora, ele estava no berço de madeira que papai tinha feito com as próprias mãos, dormindo sem saber que nossa vida estava para virar do avesso. Minha mãe, Cidalina, era uma mulher pequena, mas forte, dessas que carrega o mundo nas costas sem reclamar. Tinha as mãos sempre ocupadas, costurando, cozinhando, penteando nossos cabelos, benzendo nossos machucados. Os cabelos dela eram pretos, presos num coque baixo que nunca se desmanchava, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Naquela tarde, quando papai deu a ordem, vi ela respirar fundo, como fazia quando precisava de força para enfrentar alguma coisa difícil. "Osório", ela disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. "Os meninos estão assustados. Pelo menos me explica o que aconteceu." Papai parou de andar de um lado para outro e olhou para ela. Por um momento, pensei que ele fosse contar a verdade, mas balançou a cabeça e repetiu: "Não há tempo para explicar. Confia em mim, Cidalina. Pelo bem das crianças." Foi aí que eu entendi que minha mãe sabia de alguma coisa. Havia uma conversa silenciosa entre eles, feita só de olhares e suspiros. Ela não concordava com a decisão dele, isso estava claro, mas também não ia brigar na nossa frente. Em vez disso, começou a nos organizar com aquela eficiência que só mãe tem. "Roberto, você ajuda a Rosalina com as roupas dos pequenos. Luísa, pega o saco de farinha que sobrou e bota na sacola. Francisco, guarda teus brinquedos numa trouxinha." Enquanto isso, eu fiquei olhando para tudo que íamos deixar para trás. A mesa de madeira onde comíamos juntos todas as noites, sempre com uma toalha que minha mãe bordara com flores vermelhas. O rádio velho que tocava as notícias e as músicas que conhecíamos de cor. A cama grande onde dormiam papai e mamãe, coberta com uma colcha de retalhos que contava a história da nossa família em cada pedacinho de tecido. No quintal, as galinhas continuavam ciscando como se nada estivesse acontecendo. A mangueira ainda estava carregada de frutas verdes que não íamos ver amadurecer. O poço que papai cavara com tanto suor continuaria ali, dando água fresca para outros moradores. "E a professora Eunice?" perguntei para minha mãe. "Ela disse que na semana que vem ia me emprestar uns livros novos." Mamãe parou de dobrar as roupas e me olhou com uma tristeza que ela tentava esconder. "A gente manda notícia depois, minha filha. Dona Eunice vai entender." Mas eu sabia que não íamos mandar notícia nenhuma. Sabia que estávamos saindo dali como quem foge, sem tempo para explicações, sem chance de despedidas. Era como se tivéssemos virado fantasmas da nossa própria vida. Quando o sol começou a se esconder de verdade, papai trouxe o jumento emprestado do vizinho Carlos. O pobre animal parecia cansado,
mas ia ter que nos levar para onde quer que fosse esse lugar seguro que só existia na cabeça do meu pai. Vamos, ele disse pegando Jorge no colo, antes que fique escuro de vez. E foi assim que deixamos nossa casa pela última vez. A caminhada foi longa, meninas. O jumento ia devagar, carregado com nossos poucos pertences e com o pequeno Jorge, que ora dormia, ora chorava de fome. Eu ia a pé, segurando a mão do Mário, que tropeçava de vez em quando nas pedras do caminho. Roberto ajudava Francisco, e Luísa segurava firme na saia da mamãe, como se pudesse se perder se soltasse. A estrada era de terra batida, cheia de buracos que a última chuva havia deixado. O vento trazia cheiro de capim seco e poeira, e o céu já estava ficando rosa quando o papai finalmente parou diante de um lugar que me gelou o sangue. Era uma olaria abandonada, com fornos rachados espalhados pelo terreiro e montanhas de barro endurecido que pareciam soldados mortos de uma guerra esquecida. "É aqui", disse papai, descendo Jorge do jumento. Minha mãe olhou ao redor, os olhos arregalados. Havia algumas construções de tijolo cru, sem pintura, com telhas quebradas e buracos nas paredes. O vento assobiava pelos vãos, fazendo um som triste que parecia lamento de alma penada. "Osório", ela sussurrou, "aqui não tem nem porta direito." "Tem teto", ele respondeu sem olhar para ela. "E ninguém vai nos procurar aqui." Entramos numa das construções maiores. O chão era de terra batida, irregular, com poças de água parada nos cantos, onde a chuva entrava pelas telhas furadas. Havia um fogão de lenha improvisado, feito com pedras, e uma mesa torta que alguém tinha deixado ali. O cheiro era de barro molhado, mofo e abandono. "Minha Nossa Senhora", murmurou minha mãe, fazendo o sinal da cruz. Nós, crianças, ficamos parados na entrada sem saber o que fazer. Francisco começou a chorar, não de birra, mas daquele jeito doído de quem está com medo. Luísa se agarrou em mim, tremendo, e Mário se escondeu atrás da saia da mamãe. Papai começou a descarregar nossas coisas como se aquilo fosse normal, como se estivéssemos chegando numa casa de verdade. Mas eu via que as mãos dele tremiam, e de vez em quando ele parava para olhar por cima do ombro, como se esperasse ver alguém nos seguindo. "Vamos arrumar um cantinho para cada um", disse minha mãe com aquela voz que ela usava quando queria nos acalmar. "Amanhã a gente vê como melhorar isso aqui." Mas melhorar como? Não havia janelas com vidro, só buracos na parede. Não havia encanamento, só um poço abandonado lá fora, que nem sabíamos se tinha água boa. Não havia luz elétrica, claro, só a escuridão que ia chegando devagar, como uma sombra que engolia tudo. Foi quando minha mãe fez uma coisa que nunca vou esquecer. Ela pegou a lamparina velha que tinha trazido na bagagem, acendeu com um palito de fósforo e botou no meio daquele lugar desolado. A luz pequena e dourada começou a tremer, lutando contra as rajadas de vento que entravam pelas frestas, mas não apagou. "Enquanto essa luz estiver acesa", ela disse, olhando para cada um de nós, "nossa família está junta, e enquanto estivermos juntos, tudo vai dar certo." Papai parou de mexer nas coisas e olhou para a lamparina. Por um momento, vi alguma coisa se quebrar dentro dele. Os ombros desceram, como se um peso invisível estivesse esmagando ele por dentro. "Cidalina", ele disse, a voz saindo rouca. "Eu não queria... Não era para ser assim." "Eu sei", ela respondeu, se aproximando dele devagar. "Mas agora é assim, e a gente vai dar um jeito." Naquela primeira noite na olaria, dormimos todos apertados numa esteira velha que minha mãe estendeu no chão. Jorge mamava e chorava, como se sentisse que alguma coisa estava errada no mundo. Os meninos se viravam de um lado para outro, incomodados com o chão duro e os ruídos estranhos que vinham de fora. Eu fiquei acordada muito tempo, olhando para a lamparina que minha mãe tinha deixado acesa. A chama dançava no vento como uma bailarina cansada, mas resistia. E foi olhando para aquela luz que comecei a entender que minha infância tinha acabado naquela noite. Que agora eu era mais do que a filha mais velha. Eu era a segunda mãe daquela família. De madrugada, acordei com papai andando de um lado para outro lá fora, falando sozinho. Não conseguia entender o que ele dizia,
mas o tom era de quem está com medo, de quem está fugindo de alguma coisa que só ele enxergava. Minha mãe também estava acordada. Eu sentia pelo jeito que ela respirava, mas nenhuma das duas se mexeu. Quando o sol nasceu, pintando as paredes de barro com uma luz rosada, vi nossa nova realidade pela primeira vez. Éramos 7 pessoas num lugar que nem os ratos queriam morar, mas éramos uma família, e aquela lamparina ainda estava acesa, teimosa como a fé da minha mãe. "Bom dia, meus filhos", disse ela, se levantando e sacudindo a saia cheia de poeira. "Quem vai me ajudar a buscar água no poço?" Os primeiros dias na olaria foram como aprender a viver de novo, do zero. A água do poço tinha gosto de ferrugem e barro, mas era o que tínhamos. Roberto e eu improvisamos um varal entre 2 estacas para secar as poucas roupas que tínhamos lavado. Luísa ajudava a cuidar do Jorge, que chorava muito, como se sentisse que não estávamos mais em casa. Francisco e Mário brincavam com os pedaços de telha quebrada, fazendo de conta que eram soldadinhos, mas eu via que eles estavam mais quietos, como passarinhos assustados. Minha mãe fazia milagres com quase nada, conseguiu temperar água com sal e açúcar para fazer um mingau ralo para o bebê. Juntava gravetos secos para acender o fogão improvisado e cozinhava o que aparecia. Às vezes, só feijão com água, às vezes um punhado de farinha virada no fogo com um pouquinho de banha que ela guardava como tesouro. Mas papai estava cada dia mais estranho. De manhã cedo, ele saía sem dizer para onde ia. Voltava só quando o sol estava se pondo, às vezes com uns trocados no bolso, às vezes de mãos vazias. Quando chegava, sentava num toco de madeira que havia ali no terreiro e ficava olhando para o horizonte como se esperasse ver alguma coisa ruim vindo na nossa direção. Uma tarde, ele chegou diferente. Não era só o cansaço de sempre, era uma agitação esquisita, como bicho encurralado. Entrou em casa pisando pesado, derrubou o banco que estava no caminho e gritou: "Onde está a faca? Cadê a faca grande?" Minha mãe, que estava tentando fazer Jorge dormir, se levantou devagar. "Que faca, Osório? Para que você quer a faca?" "Não pergunta, só me dá a faca." Nós, crianças, nos encolhemos num canto. Nunca tínhamos visto papai daquele jeito, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Roberto puxou Francisco para perto dele e eu segurei Mário pela mão, sentindo ele tremer. "Osório", disse minha mãe, a voz firme mas cuidadosa, como quem fala com um animal ferido. "Senta aqui e me conta o que aconteceu." "Eles sabem, eles descobriram onde a gente está", ele gritou, começando a andar de um lado para outro igual a onça enjaulada. "Vi um homem de chapéu lá na estrada, perguntando sobre uma família com crianças pequenas." Minha mãe respirou fundo. Eu vi que ela estava com medo também, mas não de quem quer que fosse que papai achava que estava nos procurando. Ela estava com medo dele mesmo. "Osório, escuta o que você está dizendo", ela falou baixinho. "Que homem? Que chapéu? Você conversou com ele?" "Não precisei conversar, sei reconhecer perigo quando vejo", ele berrou, e Jorge começou a chorar alto, assustado com o barulho. Foi aí que papai fez uma coisa que me marcou para sempre. Ele olhou para o bebê chorando no colo da minha mãe e gritou: "Cala essa boca, eles vão ouvir, vão descobrir onde a gente está por causa desse choro." E levantou a mão como se fosse bater no Jorge. Minha mãe se afastou, protegendo o bebê com o corpo, e pela primeira vez, desde que tudo começou, vi ela enfrentar papai de verdade. "Você não encosta um dedo nele", ela disse, a voz baixa mas cortante como navalha. "Não em nenhum dos meus filhos." Papai parou com a mão no ar, olhando para ela como se tivesse acordado de um sonho ruim. Por um momento, voltou a ser o homem que eu conhecia, o pai que consertava nossos brinquedos quebrados e que nos ensinava a assobiar. O susto no rosto dele foi tão grande quanto o nosso. "Cidalina, eu não ia. Eu nunca faria mal para as crianças." "Eu sei", ela respondeu, mas não abaixou a guarda. "Mas você não está bem, Osório. E enquanto você não estiver bem, eu não vou deixar você assustar meus filhos." Ele saiu de casa pisando duro e a gente ouviu ele quebrando pedaços de tijolo lá fora, batendo nas paredes dos fornos abandonados, como se quisesse destruir o mundo inteiro. Jorge continuou chorando,
e Luísa se grudou em mim, soluçando baixinho. Mamãe? Perguntei quando o barulho lá fora parou. Papai está doente? Ela ficou um tempo sem responder, balançando Jorge no colo, tentando fazê-lo parar de chorar. A lamparina tremulava na mesa, fazendo as sombras dançarem na parede como fantasmas. Está, minha filha, ela disse por fim. Seu pai está doente da cabeça. Não é culpa dele, mas também não é desculpa para assustar vocês. Naquela noite, ela trancou a porta com uma trave de madeira que encontramos nos escombros da olaria. Era a primeira vez que eu via minha mãe trancar uma porta para se proteger do meu próprio pai. E foi aí que entendi que nossa situação era muito pior do que eu imaginava. Papai voltou depois da meia-noite, tentou abrir a porta, encontrou ela trancada. Bateu devagar, como quem pede licença. Cidalina, ele disse, a voz sumida. Me desculpa. Por favor, me desculpa. Minha mãe ficou um tempo sem responder. Depois se levantou, ainda com Jorge no colo, e destravou a porta. Papai entrou cabisbaixo, como um menino castigado. Não vai se repetir, ela disse. Se repetir, você vai embora e as crianças ficam comigo. Ele assentiu, sem levantar os olhos do chão. E pela primeira vez, desde que chegamos na olaria, eu entendi que talvez não fosse possível consertar tudo que estava quebrado na nossa família. Alguns dias depois daquele episódio terrível, quando o papai quase levantou a mão para Jorge, eu descobri uma coisa que mudou tudo o que eu pensava sobre nossa situação. Foi numa manhã em que ele tinha saído cedo, como sempre, e minha mãe estava lavando fraldas do bebê no pouco de água que tínhamos conseguido tirar do poço. Eu estava varrendo os cacos de telha que tinham caído durante a noite quando ouvi vozes do lado de fora da olaria. Era uma mulher conversando com alguém, e a voz dela me pareceu conhecida. Cheguei perto da parede, colando o ouvido numa fresta entre os tijolos. Ela está ali com as 6 crianças, a mulher dizia. Coitadinha da Cidalina, tendo que aguentar essa vida por causa da cabeça do marido. Meu coração disparou. Alguém sabia onde estávamos. Alguém conhecia minha mãe pelo nome. Corri para dentro de casa. Mamãe, sussurrei, tem uma mulher lá fora falando de você. Minha mãe parou de esfregar a fralda e olhou para mim com uma expressão esquisita, como se tivesse sido pega fazendo alguma coisa errada. Que mulher, Rosalina? Antes que eu pudesse responder, ouvimos uma batida suave na parede, 3 pancadinhas devagar, como se fosse um código. Minha mãe suspirou e se levantou, enxugando as mãos na saia. Pode entrar, dona Mercedes, ela disse. E aí entrou uma senhora de meia idade, com um vestido verde desbotado e um lenço amarrado na cabeça. Trazia uma trouxinha na mão e um sorriso cansado no rosto. Era a dona Mercedes, que morava numa casinha a umas 2 léguas dali e que eu já tinha visto algumas vezes na feira da cidade. Como vocês estão, minha querida? Ela perguntou para minha mãe, olhando ao redor daquele lugar miserável onde vivíamos. Vamos levando, respondeu mamãe. As crianças estão bem, graças a Deus. Dona Mercedes abriu a trouxinha e tirou pão caseiro, ainda morno, e um pedaço de rapadura embrulhado num papel. O cheiro do pão encheu nossa casa improvisada e eu senti o estômago roncar. Trouxe um pouquinho para os pequenos, ela disse. E umas notícias também. Minha mãe mandou que eu chamasse os outros para comer, mas fiquei por perto, fingindo que estava ocupada organizando nossas coisas. Queria ouvir o que Dona Mercedes tinha a dizer. Cidalina, ela começou baixando a voz. O pessoal da cidade está comentando que seu Osório andou se metendo em confusão lá. Dizem que ele se envolveu numa briga feia, que saiu gente machucada. Minha mãe ficou quieta, partindo o pão em pedacinhos para distribuir entre nós. Dizem também, continuou Dona Mercedes, que ele está vendo coisa que não existe, falando de gente que está perseguindo ele. O Dr. Paulo, que conhece essas coisas da cabeça das pessoas, disse que isso acontece quando a pessoa sofre um susto muito grande. Ele viu gente morrer, minha mãe disse baixinho, quase sussurrando. Na obra onde ele estava trabalhando, desabou uma parede e matou 3 homens. Ele ficou debaixo dos tijolos por horas, achando que ia morrer também. Senti meu mundo girar. Então era isso. Papai não estava inventando perigo.
Ele estava revivendo um perigo que já tinha passado. A cabeça dele estava confundindo tudo, misturando o passado com o presente. Coitado, murmurou Dona Mercedes. E vocês aqui, pagando pela doença dele. Ele é meu marido, disse minha mãe com aquela firmeza que eu conhecia bem. E pai dos meus filhos. Não vou abandonar ele na hora da dificuldade. Mas, Cidalina, você não pode ficar aqui para sempre. As crianças precisam de escola, de um lugar decente para morar. Foi aí que minha mãe falou uma coisa que me fez entender que ela sabia muito mais do que mostrava. Eu já mandei recado para minha irmã Paula, que mora na capital. Ela vai ver se consegue alguma coisa para o Osório, algum tratamento, algum remédio que ajude ele a melhorar. Eu não sabia que mamãe tinha uma irmã na capital. Não sabia que ela estava fazendo planos nas nossas costas. Senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque talvez houvesse uma solução. Raiva porque ninguém tinha me contado nada. E enquanto isso? Perguntou Dona Mercedes. Enquanto isso, a gente aguenta. As crianças são fortes e eu sou mais forte do que penso às vezes. Depois que Dona Mercedes foi embora, eu fiquei remoendo o que tinha ouvido. Quando minha mãe voltou para dentro, não consegui me segurar. Por que você não me contou da tia Paula? Perguntei. Ela me olhou com aqueles olhos cansados que pareciam carregar o peso do mundo. Porque você já está cuidando de mais coisa do que devia para a sua idade, minha filha. Não queria botar mais preocupação na sua cabeça. Mas eu posso ajudar? Eu quero ajudar. Ela se abaixou na minha altura e segurou meu rosto com as 2 mãos, como fazia quando eu era pequena. Você já está ajudando mais do que imagina, Rosalina. Cuidando dos seus irmãos, sendo forte quando eu fraquejo, mantendo essa família unida. Você é minha parceira nessa batalha. E foi naquele momento que entendi que não éramos apenas vítimas do que estava acontecendo. Minha mãe tinha um plano. E eu fazia parte dele. Pela primeira vez desde que chegamos na olaria, senti um pouquinho de esperança crescer no peito, pequena e teimosa, como a chama da nossa lamparina. Naquela noite, antes de dormir, perguntei baixinho: Mamãe, você acha que papai vai melhorar? Acho que Deus não nos dá fardo maior do que podemos carregar, ela respondeu. E se ele botou você como minha filha mais velha, é porque sabia que eu ia precisar de alguém forte do meu lado. Adormeci naquela noite, sentindo que, mesmo no lugar mais escuro onde estávamos, ainda havia luz no fim do túnel. Depois de descobrir a verdade sobre o que tinha acontecido com papai, tudo mudou para mim. Não era que nossa situação tivesse melhorado. Ainda morávamos naquela olaria miserável, ainda passávamos fome, ainda tínhamos medo dos ataques dele. Mas agora eu entendia que meu pai não era um homem mau que tinha enlouquecido de uma hora para outra. Ele estava doente, machucado por dentro, e isso fazia toda a diferença no mundo. Comecei a observar papai com outros olhos. Quando ele chegava em casa suado e nervoso, falando de homens que estavam nos seguindo, eu via que não era mentira para ele. Na cabeça dele, o perigo era real como a fome que sentia no estômago. Quando acordava de madrugada gritando, não estava fazendo birra. Estava revivendo aqueles homens morrendo debaixo dos tijolos, se lembrando do desespero de ficar soterrado, achando que ia morrer longe da família. Isso não tornava as coisas mais fáceis, não. Jorge continuava chorando de fome, porque o leite da mamãe estava ficando fraco de tanto pouco que ela comia. Francisco e Mário brigavam por qualquer bobagem, irritados e cansados. Luísa tinha desenvolvido o costume de sugar o dedinho até ele ficar machucado, e Roberto, coitado, estava ficando com cara de gente grande antes da hora, igual a mim. Mas eu conseguia ter mais paciência com papai. Quando ele começava a falar dos perseguidores imaginários, em vez de sentir raiva, eu sentia pena. Tentava acalmar ele do jeito que minha mãe fazia. Papai, eu dizia, hoje não passou ninguém estranho por aqui. A gente está seguro. Às vezes funcionava. Ele me olhava com aqueles olhos confusos e balançava a cabeça, como se estivesse tentando separar o que era verdade do que era coisa da cabeça dele. O pior era quando ele tinha os ataques de desespero. Uma tarde, ele chegou correndo, dizendo que tinha visto um homem de chapéu preto fazendo perguntas sobre nós na venda do Sr. Carlos. Começou a juntar nossas coisas, gritando que tínhamos que sair dali imediatamente.
Eles descobriram. Eles sabem onde a gente está. Minha mãe tentou acalmar ele, mas papai estava fora de si. Empurrou a mesa, derrubou a lamparina, que por sorte não quebrou, e começou a gritar que éramos todos burros, que não entendíamos o perigo. Vocês vão morrer por minha causa, todos vocês vão morrer. Foi aí que ele desabou no chão e começou a chorar como criança. Chorar de um jeito que partia o coração, com soluços que saíam lá do fundo da alma. Jorge ficou assustado e começou a berrar também. Luísa se escondeu atrás de mim tremendo, e os meninos ficaram grudados na parede, com os olhos arregalados de susto. Mas eu fui até ele. Não sei de onde tirei coragem, mas fui. Me abaixei do lado dele e botei a mão no ombro dele, como ele fazia comigo quando eu era pequena e tinha pesadelo. Papai, eu disse, ninguém vai morrer. A gente está junto. A gente está vivo. Respira devagar que passa. Ele me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Rosalina, ele sussurrou. Eu não queria que você crescesse assim. Queria que você fosse criança por mais tempo. Não tem problema, papai. Eu sou forte. E era verdade. Eu estava ficando forte de um jeito que nem imaginava que existia. Forte para segurar a família quando ela ameaçava desmanchar. Forte para não chorar quando a fome apertava. Forte para cuidar de Jorge quando mamãe estava ocupada acalmando papai. Forte para ensinar as letras que sabia para Francisco e Mário, desenhando no chão com graveto, para eles não esquecerem completamente da escola. Minha mãe também estava mudando. O rosto dela foi ficando mais magro, mas os olhos ficaram mais determinados. Ela começou a sair de casa às escondidas, quando papai dormia à sesta, e voltava às vezes com notícias, às vezes com um pouquinho de comida que alguém tinha dado. Onde você foi, mamãe? Eu perguntava. Fui atrás de solução, ela respondia, sem dar detalhes. Eu sabia que ela estava conversando com as mulheres da redondeza, pedindo ajuda, tentando descobrir algum jeito de melhorar nossa situação. E sabia também que ela estava fazendo isso nas costas do papai, porque ele ficava furioso quando percebia que alguém sabia de nós. Uma noite, depois que todo mundo dormiu, ouvi minha mãe chorando baixinho. Ela estava sentada na soleira da porta, olhando para as estrelas, com a lamparina do lado dela. Cheguei perto devagar. Mamãe, por que você está chorando? Ela enxugou os olhos depressa, como se tivesse vergonha das lágrimas. Às vezes a gente precisa chorar para não quebrar por dentro, minha filha. Não é fraqueza, é alívio. Me sentei do lado dela e ficamos ali um tempo, só ouvindo os grilos cantarem lá fora e o vento fazendo barulho nas telhas soltas. Rosalina, ela disse de repente, se algum dia eu não conseguir mais cuidar de vocês todos, você promete que vai tomar conta dos seus irmãos? Meu coração gelou. Por que você está falando isso? Você vai ficar boa. Eu vou, ela disse, mas a voz saiu sem convicção. Mas se acontecer alguma coisa, você promete? Prometo, respondi, mesmo com a garganta apertada de medo. Ela me puxou para perto e me deu um abraço apertado, desses que a gente dá quando quer guardar a pessoa para sempre. Você é mais forte do que imagina, ela sussurrou no meu ouvido, e mais sábia também. Deus botou você nesta família por algum motivo. Naquela noite, olhando para a chama da lamparina que tremulava, mas não apagava, entendi que estava virando a mulher da casa junto com minha mãe, e que, quisesse ou não, essa era a minha realidade agora. As semanas foram passando e a situação na olaria foi ficando cada vez mais difícil. Papai estava piorando, não melhorando. Os ataques de desespero vinham mais seguido, e ele começou a desconfiar até de minha mãe. Achava que ela estava contando para os vizinhos onde estávamos, que estava fazendo acordo com os perseguidores dele. Você anda saindo muito, Cidalina, ele disse numa manhã, bloqueando a porta com o corpo quando ela tentou sair. Para onde você vai? Com quem você conversa? Vou buscar água, Osório. Vou ver se alguém tem um pouquinho de farinha para as crianças. Não estou fazendo nada de errado. Está sim. Você está entregando a gente, por isso que eles sabem onde a gente está. Ele agarrou o braço dela com força, e eu vi que estava machucando. Jorge começou a chorar no colo dela, assustado com a voz alta do pai. Você está me machucando,
disse minha mãe, tentando se soltar. E eles vão machucar muito pior se você continuar com essa traição. Foi aí que Roberto se meteu. Meu irmão, que sempre foi corajoso, se colocou entre papai e mamãe. Solta ela, disse, com uma voz que estava mudando, ficando mais grossa. Mamãe não fez nada de errado. Papai olhou para Roberto como se estivesse vendo um inimigo. Você também está contra mim? Meu próprio filho? Ninguém está contra você, papai, Roberto respondeu, mas não saiu da frente da mamãe. Você que está vendo coisa que não existe. O que aconteceu depois foi a coisa mais assustadora que eu já tinha visto na vida. Papai empurrou Roberto com tanta força que o menino voou para trás e bateu a cabeça na parede de tijolos. Ouvimos um barulho seco e Roberto caiu no chão sem se mexer. «Roberto!» gritou minha mãe, correndo para ele. Papai ficou parado, olhando para o que tinha feito, como se não acreditasse. As mãos dele tremiam e a boca estava aberta, sem conseguir falar. Roberto não estava desmaiado, graças a Deus, mas tinha um corte feio na testa que sangrava muito. Minha mãe rasgou um pedaço da própria saia para estancar o sangue, enquanto ele tentava se sentar, tonto e pálido. Eu não queria... Papai sussurrou. Eu não queria machucar. Roberto, perdoa o pai. Mas Roberto não olhou para ele. Deixou minha mãe limpar o ferimento, se levantou devagar e saiu de casa. Ficou o resto do dia sentado debaixo de uma árvore seca que tinha no terreiro da olaria, longe de todos nós. Aquela noite foi terrível. Papai chorou como condenado, se batendo, pedindo perdão para Deus e para todo mundo. Minha mãe ficou quieta, só fazendo curativo no Roberto e ninando Jorge, que não parava de chorar. E nós, as crianças menores, ficamos grudados uns nos outros, com medo de tudo e de todos. Mamãe, sussurrei quando pensei que ninguém estava ouvindo. E se papai machucar o Jorge? E se ele machucar você? Ela não respondeu na hora. Ficou um tempo olhando para a lamparina, como se estivesse pedindo conselho para a chama. Não vai machucar, ela disse por fim. Eu não vou deixar. No dia seguinte, tudo mudou. Minha mãe acordou diferente, com uma determinação no olhar que eu nunca tinha visto antes. Esperou papai sair para procurar serviço. Ele ainda insistia em sair todo dia, mesmo sem conseguir trabalho fixo. E chamou todos nós para perto. Escutem bem o que eu vou falar, ela disse, a voz firme. As coisas não podem continuar assim. Seu pai está muito doente e a gente não pode mais fingir que vai melhorar sozinho. Roberto, com o curativo na testa, assentiu. Ele parecia ter envelhecido anos numa noite só. O que a gente vai fazer, mamãe? Perguntou Luísa, segurando na minha mão. A gente vai aceitar ajuda, ela respondeu. Dona Mercedes ofereceu para levar vocês para a casa dela por uns dias, enquanto eu resolvo uma coisa importante. Que coisa? Perguntei, já sentindo o coração disparar. Vou buscar sua tia Paula. Ela mora na capital, conhece médico que entende dessas doenças da cabeça. Vou trazer ela aqui para ver seu pai. A ideia de ficar longe da minha mãe, mesmo que por poucos dias, me apavorou. E se papai fazer alguma coisa com você enquanto a gente não estiver aqui? Não vai fazer. Ele só fica violento quando acha que estão ameaçando vocês. Se vocês estiverem em segurança, ele vai ficar mais calmo. Não sei se ela acreditava nisso de verdade ou se estava só tentando nos tranquilizar. Mas a decisão estava tomada. Quando papai chegou naquela tarde, ela contou para ele que íamos passar uns dias na casa da dona Mercedes porque estava chovendo demais e nossa casa estava alagando. Ele acreditou. Ou fingiu que acreditou. De qualquer forma, não fez objeção. É melhor mesmo, ele disse, olhando para Roberto sem conseguir sustentar o olhar. Aqui não é lugar para crianças. Foi a primeira coisa sensata que ele falou em semanas. No dia seguinte, Dona Mercedes veio nos buscar. Levou todos nós na carroça dela, junto com nossas poucas roupas e a lamparina que minha mãe fez questão que eu levasse. Cuida bem dela, mamãe disse, me entregando a lamparina. E cuida bem dos seus irmãos. E você? Como vai se cuidar sozinha com papai? Ela me deu um beijo na testa e sussurrou no meu ouvido. Seu pai não vai me machucar. No fundo, muito no fundo, ele ainda me ama. E quem ama de verdade não machuca.
Quando a carroça se afastou, vi minha mãe ficar pequenina na porta daquela olaria miserável, acenando para a gente até viramos a curva e ela desapareceu de vista. Era a primeira vez na vida que ficava longe dela, e eu tinha um pressentimento ruim, como se alguma coisa terrível fosse acontecer. Roberto, sentado do meu lado na carroça, segurou minha mão. "Ela vai ficar bem", ele disse, mas a voz saiu trêmula. "Mamãe é forte." Eu queria acreditar. Com toda a força que tinha no coração, eu queria acreditar. A casa da Dona Mercedes era pequena, mas parecia um palácio depois da olaria. Tinha chão de tábua corrida, paredes caiadas de branco, uma mesa de verdade com 4 cadeiras e até uma cama de casal onde ela dormia sozinha desde que o marido tinha morrido. Para nós, que há tanto tempo dormíamos no chão duro, aquilo era luxo de rei. Ela arrumou uns colchões de palha na sala e disse que podíamos ficar à vontade. Tinha um fogão a lenha que funcionava direito, água limpa no pote de barro e até umas galinhas no quintal que botavam ovo todo dia. Jorge, nosso bebê, melhorou logo nos primeiros dias. Dona Mercedes tinha leite de cabra e fazia mingau grosso que o deixava satisfeito. Mas por mais que o corpo estivesse descansando, minha cabeça não sossegava. Ficava pensando na minha mãe sozinha com papai naquela olaria, sem ninguém para ajudar se ele tivesse outro ataque. E se ele batesse nela como tinha batido no Roberto? E se ela não conseguisse voltar para buscar a gente? Roberto estava diferente desde que tinha levado aquela pancada. Mais quieto, mais desconfiado. Ficava olhando para o longe como quem está pensando em coisas muito sérias. Uma tarde, quando estávamos ajudando Dona Mercedes a alimentar as galinhas, ele falou uma coisa que me gelou o sangue. "Rosalina, se mamãe não voltar, a gente não pode ficar aqui para sempre. Dona Mercedes é boa, mas ela é pobre também. Não pode sustentar 6 crianças." "Mamãe vai voltar", respondi, mais para me convencer do que para convencer ele. "E se não voltar? E se papai fizer alguma coisa com ela?" Não quis nem pensar nessa possibilidade. Mas Roberto continuou. "Eu estou ficando moço, logo posso trabalhar, ajudar a sustentar vocês todos. Mas você também vai ter que crescer depressa, Rosalina. Vai ter que ser forte." "Eu já sou forte", respondi, mas a voz saiu fraca. "Vai ter que ser mais." Os dias foram passando devagar. Dona Mercedes era muito boa com a gente. Contava histórias à noite, ensinava Luísa a fazer ponto cruz, deixava Francisco e Mário brincarem no quintal o quanto quisessem. Mas eu via que ela também estava preocupada. Às vezes pegava ela olhando para na estrada, como se esperasse ver minha mãe aparecendo de volta. Uma semana depois que chegamos na casa dela, começaram os pesadelos. Todas as noites eu sonhava com coisas terríveis. Papai correndo atrás da minha mãe com uma faca, mamãe caída no chão da olaria sem se mexer, a lamparina apagada para sempre. Acordava suada e assustada, às vezes gritando. "Que foi, menina?" Dona Mercedes perguntava, vindo me acalmar. "Sonhei com mamãe", eu respondia, tentando não chorar. "Sua mãe está bem. Mulher forte como ela não se deixa vencer fácil." Mas eu percebia que ela dizia isso mais para me acalmar do que porque acreditava de verdade. Foi no 8º dia que tivemos a primeira notícia. Um homem passou na casa da Dona Mercedes vendendo queijo e contou que tinha visto uma mulher conversando com o condutor da carroça que ia para a capital. Parecia ser a Cidalina, mulher do Osório que está morando na olaria velha, ele disse. Meu coração disparou. Mamãe tinha ido mesmo buscar a tia Paula. Pelo menos isso significava que ela estava viva, que papai não tinha feito mal para ela. "E o Osório?" perguntou Dona Mercedes. "Como ele está?" "Aquilo ali não está bem da cabeça", o homem respondeu balançando a cabeça. "Anda falando sozinho, gritando com as paredes. Outro dia vi ele quebrando o tijolo à pedrada, como se estivesse brigando com alguém." Quando o homem foi embora, Dona Mercedes me chamou para conversar. "Rosalina, sua mãe está tentando resolver as coisas do jeito que pode. Mas, enquanto isso, vocês têm que se preparar para qualquer coisa." "Que tipo de coisa?" "Pode ser que demore mais tempo do que a gente imagina para ela voltar. Pode ser que, quando ela voltar, ainda não tenha conseguido resolver o problema do seu pai. Vocês têm que estar preparados para isso." Naquela noite, juntei todos os meus irmãos e falei sério com eles.
Vocês sabem que papai está doente e mamãe foi buscar ajuda. Mas enquanto ela não volta, a gente tem que se comportar aqui na casa da dona Mercedes. Tem que ajudar, tem que obedecer, tem que mostrar que somos crianças educadas. Luísa, que tinha só 8 anos, começou a chorar. Eu quero mamãe, ela disse. Quando ela vai voltar? Logo, menti. Mas enquanto ela não volta, eu vou cuidar de vocês. E vocês vão me obedecer como se eu fosse a mãe, entenderam? Francisco e Mário assentiram. Roberto me olhou com respeito, como se estivesse vendo que eu realmente estava virando adulta. E se ela nunca voltar? Perguntou Luísa. Ela vai voltar, disse Roberto, antes que eu pudesse responder. E quando voltar, a gente vai estar aqui, todos juntos, esperando por ela. Mas no fundo, todos nós sabíamos que nossa vida tinha mudado para sempre. Não éramos mais crianças normais, com pai e mãe cuidando da gente. Éramos órfãos temporários, dependendo da bondade de estranhos, sem saber se nossa família ia se juntar de novo algum dia. Naquela noite, acendi a lamparina que minha mãe tinha me dado e coloquei no meio de todos nós. Os meus irmãos se juntaram ao redor da luz, como pintinhos em volta da galinha choca. Enquanto essa luz estiver acesa, eu disse, repetindo as palavras da minha mãe, nossa família está junta. E enquanto estivermos juntos, tudo vai dar certo. A chama tremulou no vento que entrava pelas frestas da casa, mas não apagou. E foi olhando para aquela luz pequena, mas teimosa que adormecemos naquela noite, agarrados uns nos outros, esperando pelo dia em que mamãe voltaria para buscar a gente. Foi numa manhã de sol, quase 2 semanas depois que chegamos na casa da dona Mercedes, que ouvimos o barulho da carroça parando na frente da casa. Eu estava ajudando a estender roupa no varal quando reconheci a voz da minha mãe, conversando com alguém lá fora. Mamãe! Gritei, largando tudo e correndo para a porta. E lá estava ela, mais magra e com o rosto cansado, mais viva e inteira. Do lado dela, descendo da carroça, vinha uma mulher que eu nunca tinha visto, mas que tinha o mesmo jeito decidido da minha mãe. Era a tia Paula, irmã da mamãe, que tinha vindo da capital. Todos os meus irmãos correram para abraçar mamãe, e ela nos apertou contra ela, como se quisesse ter certeza de que éramos reais. Como vocês estão, meus filhos? Ela perguntou, olhando cada um de nós. Se comportaram direitinho? Sim, mamãe, respondemos todos de uma vez. Tia Paula era diferente da minha mãe. Mais alta, com roupas melhores, cabelo penteado de um jeito que mostrava que ela tinha estudado. Quando falava, usava umas palavras que eu não conhecia bem, mas se percebia que ela entendia das coisas. Então estes são meus sobrinhos, ela disse, sorrindo para nós. Rosalina, você deve ser a mais velha. Sua mãe falou muito de você. Fiz que sim com a cabeça, meio encabulada. E como está nosso pai? Perguntou Roberto, sempre direto ao assunto. Minha mãe e tia Paula se entreolharam, e eu percebi que elas tinham conversado bastante durante a viagem. Seu pai precisa de ajuda, Roberto. Ajuda que eu sozinha não posso dar, disse mamãe. Por isso trouxe sua tia. Ela conhece pessoas que sabem cuidar de doenças como a dele. Tia Paula se abaixou na altura dos meninos menores e falou com voz carinhosa. Vocês sabem que o papai de vocês sofreu um susto muito grande, né? Às vezes, quando uma pessoa se assusta muito, a cabeça dela fica confusa. Não é culpa dele. É como se fosse uma febre, mas na cabeça em vez de no corpo. Francisco, sempre curioso, perguntou: E tem remédio para essa febre da cabeça? Tem sim, respondeu tia Paula. Mas é um tratamento que demora, precisa de paciência. E enquanto isso, vocês todos têm que se ajudar. Dona Mercedes, que tinha ficado quieta até então, ofereceu café e nos sentamos todos ao redor da mesa. Foi aí que minha mãe e tia Paula contaram o plano que tinham feito. Primeira coisa, disse mamãe, a gente vai sair da olaria. Aquele lugar está fazendo mal para seu pai, só piora as ideias ruins dele. Vamos para onde? Perguntei. Sua tia conseguiu uma casinha pequena na cidade, respondeu mamãe. Não é grande coisa, mas tem água encanada, luz elétrica e fica perto do posto de saúde. Tia Paula continuou. E tem mais. Eu trouxe um médico conhecido comigo. Dr. Luiz, que entende dessas coisas da mente.
Ele vai conversar com seu pai, vai explicar o que está acontecendo, vai dar uns remédios que vão ajudar. E papai vai aceitar? Perguntou Roberto, tocando no curativo que ainda tinha na testa. Vai ter que aceitar, disse minha mãe, com aquela firmeza que eu conhecia. Porque senão eu vou levar vocês embora de vez. E aí ele vai ficar sozinho. Era a primeira vez que ouvi a mamãe falar em nos levar embora do papai para sempre. Senti um aperto no peito. Não queria que nossa família se desmanchasse, mas também sabia que não dava mais para continuar do jeito que estava. Mas tem uma condição, continuou tia Paula. Se vocês vão morar perto da cidade, as crianças têm que voltar para a minha escola, todas elas. Meu coração saltou de alegria. Escola! Fazia tanto tempo que eu não via um livro, não escrevia no caderno, não aprendia coisas novas. Até eu? Perguntou Francisco. Principalmente você, disse tia Paula sorrindo. Menino esperto como você não pode ficar sem estudar. Passamos o resto da manhã organizando nossa volta. Dona Mercedes ficou emocionada quando nos despedimos. Tinha se acostumado com nossa companhia e acho que também se preocupava com o que ia acontecer conosco. Se precisarem de alguma coisa, ela disse para minha mãe, vocês sabem onde me encontrar. A viagem de volta foi diferente da ida. Desta vez, não íamos como fugitivos, mas como uma família que tinha um plano. Tia Paula contou histórias da cidade grande, falou das escolas bonitas, dos médicos que sabiam curar qualquer coisa. Minha mãe estava mais esperançosa do que eu havia há muito tempo. Quando chegamos perto da olaria, ela pediu para a carroça parar. Vocês ficam aqui com sua tia, disse para nós. Eu vou conversar com seu pai primeiro. Mamãe, eu disse segurando na mão dela. E se ele não quiser ir? Ela me olhou com aqueles olhos que tinham visto tanta coisa ruim, mas que ainda brilhavam de esperança. Ele vai querer, minha filha, porque no fundo, muito no fundo, ele sabe que precisa de ajuda. E sabe que ama vocês mais do que a própria vida. Vimos ela se afastar em direção à olaria, caminhando firme, mas cuidadosa. Tia Paula nos manteve distraídos, ensinando uma cantiga da capital, mas eu tinha os olhos grudados na figura da minha mãe até ela desaparecer entre os fornos abandonados. Ela vai conseguir, disse Roberto, mais para si mesmo do que para nós. Vai sim, concordou tia Paula. Sua mãe é uma mulher de garra, e seu pai, no fundo, ainda é um homem bom. Esperamos ali, no silêncio da tarde, ouvindo só o vento nas árvores e o coração batendo forte no peito. Era o momento que ia decidir se nossa família ia se juntar de novo ou se partir para sempre. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Ficamos esperando na carroça por mais de 1 hora. O sol estava começando a descer no horizonte quando finalmente vimos 2 figuras caminhando devagar em nossa direção. Era minha mãe e meu pai, ele carregando um saco de roupas nos ombros, ela segurando a lamparina que tinha sido nossa companhia em todas aquelas noites difíceis. Quando papai chegou perto da carroça, eu quase não reconheci ele. Estava mais magro, com a barba por fazer, os olhos fundos e vermelhos. Mas havia alguma coisa diferente no jeito dele. Uma resignação, como se tivesse finalmente entendido que precisava de ajuda. Meus filhos, ele disse, a voz saindo baixa e rouca. Perdoem este pai que não soube cuidar direito de vocês. Roberto foi o primeiro a se aproximar. Ainda tinha o curativo na testa, lembrança da pancada que tinha levado, mas estendeu a mão para papai. Não precisa pedir perdão, pai. Você estava doente. Papai segurou a mão do Roberto e começou a chorar. Não era aquele choro desesperado dos ataques, era um choro de alívio, de quem finalmente para de lutar contra uma coisa maior que ele. Tia Paula se aproximou e se apresentou. Osório, eu sou Paula, irmã da Cidalina. Vim ajudar vocês a sair dessa situação. Papai olhou para ela com desconfiança no começo, mas minha mãe tocou no braço dele. Ela é família, Osório. Pode confiar. Durante a viagem até a cidade, papai ficou quieto na maior parte do tempo. Às vezes murmurava alguma coisa sobre os perseguidores, mas quando minha mãe tocava na mão dele, se acalmava. Tia Paula ia explicando devagar sobre o médico que ia atender ele, sobre os remédios que existiam,
sobre como as pessoas podiam melhorar dessas doenças da cabeça. A casinha que ela tinha conseguido era simples, mas parecia um palácio depois da olaria. Tinha 2 peças pequenas, um quintalzinho nos fundos e realmente tinha luz elétrica e água na torneira. Para nós, que há tanto tempo vivíamos na escuridão e na sujeira, aquilo era luxo. Não é grande coisa, disse tia Paula, meio sem graça, mas é limpa e segura, e fica perto de tudo, escola, posto de saúde, igreja. Naquela primeira noite na casa nova, depois que todos dormiram, fiquei acordada pensando em tudo o que tinha acontecido. Estava deitada no chão ao lado dos meus irmãos, mas pela primeira vez em meses, o chão era de tábua lisa, não de terra batida. Havia uma lâmpada pendurada no teto que dava luz de verdade, não a luz trêmula da lamparina. E através da janela, via outras casas com luzes acesas, outras famílias vivendo suas vidas normais. Levantei devagar e saí para o quintal, onde minha mãe estava sentada numa pedra, olhando para as estrelas. Ela tinha a lamparina do lado, mesmo com a luz elétrica da casa. Quando me viu, fez sinal para eu sentar ao lado dela. Não conseguiu dormir? Ela perguntou baixinho. Fico pensando em tanta coisa, respondi. Se papai vai melhorar mesmo? Se a gente vai conseguir ser uma família normal de novo? Ela ficou um tempo em silêncio, como sempre fazia quando estava organizando os pensamentos. Rosalina, ela disse por fim, eu preciso te explicar uma coisa importante. Seu pai pode melhorar com os remédios e com a ajuda do médico, mas ele nunca mais vai ser exatamente como era antes. A doença deixou marca nele. Senti o peito apertar. Quer dizer que ele sempre vai ter esses ataques? Não necessariamente. Mas ele sempre vai precisar de cuidado especial, e isso significa que você e Roberto vão ter que continuar sendo mais responsáveis do que crianças da idade de vocês normalmente são. Olhei para a lamparina que tremulava na nossa frente. Aquela chama pequena tinha nos acompanhado durante todos os momentos difíceis. Tinha sido nossa esperança quando não havia mais nada. Mamãe, perguntei, por que você nunca desistiu? Por que não levou a gente embora quando papai ficou violento? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz saiu cheia de uma sabedoria que só quem sofreu muito consegue ter. Porque família não é só os momentos bons, minha filha. É também os momentos ruins, os momentos impossíveis. Seu pai não escolheu ficar doente, e eu não podia abandonar ele na pior hora da vida dele. Mas e se ele tivesse machucado a gente de verdade? Aí seria diferente. Eu teria levado vocês embora, sim, porque amor não é aceitar qualquer coisa. Amor verdadeiro também é saber colocar limites. Ficamos ali sentadas, ouvindo os grilos cantarem e o vento fazendo barulho nas folhas da única árvore do quintal. De vez em quando, escutávamos papai mexendo na cama, falando baixinho no sono, mas não era mais aquele desespero de antes. Era como se, mesmo dormindo, ele soubesse que estava em lugar seguro. Rosalina, minha mãe disse de repente, eu quero que você entenda uma coisa. Você cresceu depressa demais por causa de tudo isso que a gente passou. Teve que ser minha parceira. Teve que cuidar dos seus irmãos, teve que ser forte quando eu estava fraca. Não tem problema, mamãe. Eu gostei de ajudar. Eu sei que gostou. E sei que você é mais forte do que muita gente adulta que eu conheço. Mas agora que as coisas estão se acalmando, eu quero que você volte a ser criança pelo menos um pouquinho. Vai para a escola, brinca, faz amizade, sonha com o futuro. Pensei nisso. Tinha ficado tanto tempo preocupada só em sobreviver que nem lembrava mais como era ter sonhos. E você acha que eu posso sonhar com o quê? Ela sorriu. E foi a primeira vez em muito tempo que vi um sorriso verdadeiro no rosto dela. Contudo, minha filha, você pode sonhar em estudar muito, em ter uma profissão, em conhecer lugares bonitos. Você pode sonhar em ser feliz. Naquela noite, antes de dormir, peguei a lamparina e olhei bem para a chama. Ela continuava ali, teimosa e corajosa, se recusando a apagar. E pensei que talvez eu fosse um pouco como aquela chama, pequena, mas forte, e que talvez, finalmente, pudesse parar de só resistir à escuridão e começar a iluminar o caminho para a frente. O Dr. Luiz chegou na manhã seguinte.
Era um homem de meia idade, com óculos e jeito calmo, que falava devagar e olhava nos olhos quando conversava. Tinha trazido uma maleta preta cheia de remédios e papéis. Minha mãe nos mandou brincar no quintal enquanto ele conversava com papai, mas eu fiquei perto da janela, tentando escutar. Ouvia a voz baixa do doutor fazendo perguntas, e às vezes papai respondia, às vezes ficava em silêncio. Em alguns momentos, ouvia papai chorando, e aquilo me apertava o coração. Depois de quase 2 horas, o doutor saiu do quarto e conversou com minha mãe na cozinha. Tia Paula estava presente, e eu consegui ouvir algumas coisas. Ele realmente sofreu um trauma muito forte, o doutor estava dizendo. O que vocês chamam de perseguição são, na verdade, lembranças do acidente que ele não consegue processar direito. A mente dele está tentando proteger vocês de um perigo que já passou. E tem cura? Perguntou minha mãe. Tem tratamento. Com paciência, remédio e muito cuidado da família, ele pode melhorar bastante, mas é um processo longo. Naquela tarde, depois que o doutor foi embora, papai saiu do quarto e chamou todos nós para sentar na sala. Estava com os olhos vermelhos, mas mais calmo do que eu o via há muito tempo. Meus filhos, ele começou, a voz ainda trêmula. O médico me explicou o que está acontecendo comigo. Parece que minha cabeça ficou muito assustada com uma coisa ruim que eu vi e agora fica inventando perigos que não existem. Francisco, sempre curioso, perguntou: E o senhor vai ficar bom, papai? Vou tentar, meu filho. Vou tomar os remédios que o doutor mandou, vou fazer tudo certinho. Mas vocês vão ter que ter paciência comigo. Foi aí que aconteceu a coisa mais importante de toda a nossa história. Papai olhou direto para Roberto, que ainda tinha a marca do curativo na testa, e disse: Roberto, eu bati em você. Machuquei meu próprio filho por causa da confusão na minha cabeça. Não há desculpa para isso. Roberto ficou quieto, sem saber o que dizer. Quero que você saiba, papai continuou, e agora estava chorando de novo, que você é um menino corajoso, que protegeu sua mãe quando eu não estava conseguindo ser o pai que deveria ser. E quero pedir humildemente que você me perdoe. Todos nós ficamos em silêncio. Era a primeira vez que via um pai pedindo perdão para um filho daquele jeito, como igual para igual. Roberto se levantou devagar, foi até papai e o abraçou. Eu perdoo, pai. Você não estava bem. E aí todos nós fomos abraçar papai também. Até Jorge, que estava no colo da mamãe, esticou os bracinhos para ele. Foi um abraço de família de verdade, o primeiro que dávamos há tanto tempo. Mas o momento mais forte ainda estava por vir. Naquela noite, depois que todos dormindo, acordei com barulho no quintal. Era papai caminhando de um lado para outro, falando sozinho de novo. Meu coração gelou. Será que os remédios não tinham funcionado? Levantei devagar e fui até a janela. Papai estava parado debaixo da árvore, olhando para o céu, mas desta vez não parecia desesperado. Parecia triste. Saí de casa devagar e me aproximei dele. Papai, chamei baixinho. Está tudo bem? Ele se virou para mim e vi que estava chorando. Rosalina, minha filha, não consegui dormir. Está vendo os perseguidores de novo? Não, ele disse, e suspirou fundo. Estou me lembrando de tudo que vocês passaram por minha causa. Estou vendo como você cresceu depressa demais, como seus irmãos ficaram assustados, como sua mãe emagreceu de tanto se preocupar. Fiquei sem saber o que dizer. Papai, falei por fim, ninguém escolhe ficar doente. A gente entende isso. Mas eu escolhi como reagir à doença, ele respondeu. Escolhi fugir em vez de procurar ajuda. Escolhi arrastar vocês todos para aquela olaria miserável em vez de confiar na sua mãe, na sua tia, nas pessoas que queriam nos ajudar. Naquele momento, entendi que papai realmente estava melhorando. Não porque os sintomas tinham desaparecido. Ainda ia demorar muito para isso. Mas porque ele estava conseguindo enxergar a realidade de novo. Papai, eu disse, você quer saber o que aprendi em tudo isso? Ele me olhou esperando. Aprendi que família não é sobre nunca ter problemas, é sobre enfrentar os problemas juntos. Aprendi que às vezes a gente tem que ser forte, mas não precisa ser forte sozinho. E aprendi que mesmo uma luz pequena pode vencer a escuridão grande.
Papai me abraçou e senti que era um abraço verdadeiro, não o abraço desesperado de quem está se afogando. Você aprendeu mais aos 13 anos do que eu aprendi em toda a minha vida, ele disse. E me ensinou também. Ensinou o quê? Que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito mesmo tendo medo. E você foi corajosa quando eu não fui. Ficamos ali no quintal, abraçados, até minha mãe aparecer na porta. Está tudo bem? Ela perguntou. Está, respondeu papai. Finalmente está tudo bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei que era verdade. Não que todos os problemas tinham acabado. Ainda íamos enfrentar muitas dificuldades. Mas agora enfrentaríamos juntos, como família de verdade. A lamparina continuou acesa naquela noite, como todas as outras. Mas agora ela não era mais nossa única luz. Agora tínhamos a esperança de volta. Os anos que se seguiram não foram fáceis, mas foram anos de reconstrução. Papai tomava os remédios religiosamente, ia às consultas com o Dr. Luiz toda semana, e aos poucos foi voltando a ser o homem que eu me lembrava da infância. Não exatamente igual. Algumas coisas tinham mudado para sempre, mas carinhoso, presente, cuidadoso com todos nós. Voltei para a escola e no começo foi difícil. Eu tinha perdido muito conteúdo e, além disso, havia uma diferença entre mim e as outras meninas da minha idade. Elas ainda brincavam de boneca e se preocupavam com fitas no cabelo, enquanto eu sabia fazer mingau para bebê e conseguia acalmar gente em desespero. Mas a professora Eunice, que reencontrei na cidade, me ajudou muito. Dizia que eu tinha uma sabedoria especial, que havia aprendido lições que nem adultos aprendem. Roberto se tornou meu grande companheiro nessa nova fase. Ele também tinha mudado com tudo que passamos, ficado mais sério, mais responsável. Trabalhava meio período numa oficina para ajudar com as despesas de casa e estudava à noite. Nunca mais falamos sobre aquela pancada que levou do papai, mas eu sabia que tinha deixado marca nele, não só no corpo, mas na alma também. Os meninos menores, Francisco, Mário e Luísa, se recuperaram mais rápido. Crianças têm uma capacidade de cura que impressiona. Logo estavam correndo pelo quintal, fazendo amizade na escola, enchendo a casa de risadas de novo. Jorge cresceu sem se lembrar de quase nada daquela época terrível, e papai fazia questão de ser o pai que não tinha conseguido ser conosco quando éramos pequenos. Minha mãe floresceu naqueles anos. Com papai melhorando, ela pode voltar a ser mulher, além de ser só mãe. Aprendeu a ler e escrever direito com tia Paula, começou a fazer doces para vender e até se tornou parteira na comunidade. Dizia que depois de ter passado por tanto sofrimento, queria ajudar outras mulheres em suas dificuldades. Tia Paula ficou mais 2 anos conosco, até ter certeza de que estávamos bem encaminhados. Quando voltou para a capital, chorou como criança na despedida. Havia se apegado a todos nós, e nós a ela. Mas mantivemos correspondência, e ela sempre mandava livros para eu estudar. E a lamparina? A lamparina continuou sendo acesa todas as noites durante muitos anos. Virou uma tradição nossa. Mesmo depois que a luz elétrica funcionava perfeitamente, mesmo quando não havia mais necessidade, minha mãe fazia questão de acender aquela chama pequena na mesa da cozinha. Para lembrar, ela dizia quando alguém perguntava por quê. Lembrar do quê, mamãe? De que a gente conseguiu. De que mesmo quando tudo parecia perdido, a gente não desistiu. Fui crescendo e me tornando moça. Casei com um homem bom, o Carlos, que conheci na igreja e que soube desde o primeiro dia da história da minha família. Não se assustou, não julgou. Disse que uma mulher que tinha aprendido a ser forte desde menina era exatamente o que ele procurava numa esposa. Tive meus filhos, criei meus netos, e para cada um deles contei a história da lamparina. Alguns entenderam desde pequenos, outros só quando ficaram adultos e enfrentaram suas próprias tempestades. Mas todos aprenderam que uma família unida pode superar qualquer coisa. Papai viveu até a idade avançada. Nunca mais teve aqueles ataques terríveis, embora às vezes, em dias de muito estresse, ainda ficasse um pouco confuso. Mas havia aprendido a nos avisar quando sentia que não estava bem. E nós havíamos aprendido a cuidar dele sem drama,
com naturalidade. Morreu dormindo, numa tarde de domingo, depois de brincar com os bisnetos no quintal. Foi uma morte tranquila de quem tinha feito as pazes consigo mesmo e com a vida. Minha mãe o seguiu alguns anos depois. No velório dela, encontrei a lamparina guardada numa caixa no guarda-roupa, junto com algumas cartas que tia Paula tinha escrito e umas fotografias antigas. Levei a lamparina para casa e continuei a tradição. Hoje, aos 80 e poucos anos, ainda acendo aquela lamparina algumas vezes. Meus bisnetos acham engraçado. Dizem que é coisa de velho, que existe luz elétrica para isso. Mas eu insisto. E quando eles perguntam por quê, eu conto a história. Conto sobre uma menina de 13 anos que teve que virar adulta de uma hora para outra. Sobre uma mãe que nunca desistiu da família, mesmo quando tudo parecia perdido. Sobre um pai que ficou doente, mas aprendeu a se curar. Sobre irmãos que se cuidaram mutuamente quando os pais não conseguiam cuidar deles. E, principalmente, conto sobre uma lamparina que se recusava a apagar, não importa quanto vento soprasse contra ela. Meninas que estão me ouvindo, vocês que às vezes acham que não vão conseguir superar as dificuldades que a vida coloca no caminho de vocês, deixem eu dizer uma coisa. Vocês são mais fortes do que imaginam. Cada uma de vocês tem uma lamparina dentro do peito, uma luz que ninguém pode apagar a não ser vocês mesmas. Não importa se o marido está doente, se os filhos estão dando trabalho, se o dinheiro está curto, se a família está brigada. Não importa se vocês estão se sentindo perdidas, cansadas, sem esperança. A luz está lá dentro, esperando para ser acesa de novo. E lembrem-se, família é isso. É estar junto nos momentos bons e nos momentos ruins. É perdoar quando é possível perdoar. E é ter coragem de colocar limites quando necessário. É ser forte, mas não sozinha. É cuidar e deixar ser cuidada. A lamparina da minha mãe se apagou quando ela morreu. Mas a luz que ela ensinou a acender dentro de mim continua brilhando. E vai continuar brilhando em meus filhos, em meus netos, em meus bisnetos. Porque essa é a verdadeira herança que uma mãe deixa. Não ouro, não prata, mas a certeza de que amor verdadeiro e família unida podem vencer qualquer escuridão. Que Deus abençoe vocês, minhas queridas. E que vocês nunca esqueçam de manter acesa a luz que carregam dentro do coração.